desse ano, a Ipsos fez uma aquisição muito importante, muito esperada no mercado brasileiro, e é com enorme prazer que eu recebo a ex-CEO do IPEC e uma das pesquisadoras mais importantes do Brasil, uma das pessoas que eu mais admiro neste mercado, que é a Márcia Cavallari. Márcia, muito bem-vindo, prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada, Marcos. Não só agora no podcast, mas também agora no nosso novo escritório, na nossa nova operação. Sim, isso já é uma realidade agora, né? Já é uma realidade. A partir de março, né? A gente começou e no escritório novo em abril. É isso aí. Vamos contar um pouquinho de quem é o IPEC, e aí a gente entra por que essa aquisição é tão importante, essa integração é tão importante para o mercado. Se você puder dar um histórico, o IPEC é uma empresa razoavelmente nova, mas ele carrega uma experiência, uma expertise que eu acho que é inigualável no mercado brasileiro. Sim, né? Toda essa experiência vem do Ibope, né? Eu trabalhei especificamente no Ibope por 38 anos, e a minha equipe está comigo também há mais de 20 anos, 10 anos, 12 anos, todo mundo tem muito tempo de casa. Então a gente tem muito expertise, muito conhecimento acumulado ao longo desse tempo todo. Né? A gente sempre trabalhou na área de opinião pública e também com pesquisa de mercado, então a parte de pesquisa ad hoc também, né? As pesquisas sob encomenda dos clientes. E após a venda do Ibope Mídia para a Kantar, a marca Ibope foi vendida junto, e com isso as operações ad hoc do Ibope foram encerradas em janeiro de 2021. E como nós estávamos com muitos clientes ali, com pesquisas em campo, e que tinham sido suspensas por conta da pandemia ao longo do ano de 2020, e nós estávamos retomando no início de 2021, e daí as operações tinham sido encerradas. Então nós, conversando com os clientes e com os acionistas do Ibope, tivemos autorização para abrir uma nova empresa, e aí nós abrimos o IPEC. Então, o IPEC nasceu em fevereiro de 2021 e nós continuamos atendendo os mesmos clientes que nós atendíamos, com a mesma equipe, né? Não saiu ninguém da equipe com essa mudança. E aí, ao longo desses 4 anos, a gente continuou e conseguiu fazer com que a empresa fosse rentável, trabalhando com a mesma qualidade que nós tínhamos antes, apesar de ser uma estrutura bem menor em relação ao que nós tínhamos anteriormente no Ibope, né? Eu, antes de mais nada, tenho que fazer um reconhecimento aqui ao trabalho que vocês conquistaram em tão pouco tempo, apesar de já vir com uma experiência de algumas décadas, né, no mercado de pesquisa. Em tão pouco tempo, o IPEC se consolida como a mais importante empresa para a opinião pública e para a pesquisa ad hoc. Eu queria que você só falasse um pouquinho, no mercado de ad hoc, que tipo de estudo o IPEC se especializou? No mercado ad hoc de pesquisa de consumo, nós temos clientes grandes, né, muito específicos, e temos muitos estudos que requerem um rigor metodológico muito forte, né? Então, nós temos muitos estudos de amostras probabilísticas puras, vamos dizer assim, puras, com todos os preceitos sendo seguidos. Aparentemente, né, parece que hoje ninguém mais faz isso, mas tem muitos estudos que precisam desse rigor metodológico. Isso não quer dizer que nós não fazíamos outros tipos de pesquisa, pesquisas online, comunidades, outros tipos de pesquisa que foram surgindo aí com a tecnologia e tudo mais. Mas a gente tem uma carteira de clientes que requer um rigor metodológico, uma representatividade da população brasileira ou do eleitorado brasileiro, que requer conhecimentos mais profundos de estatística e de controle de qualidade em campo, né? Então, a gente cresceu muito nisso, e é engraçado porque às vezes aparece um cliente que fala: nossa, como esse cliente chegou até mim, né? Um cliente que não estava no meu radar e que de repente aparece, e daí quando eu pergunto, vocês foram indicados por um outro que já tinha feito um trabalho com vocês e me indicou. Falou: nossa, se vocês precisarem de um estudo com essas características, procurem o IPEC. Quer dizer, tem vários territórios que a reputação do IPEC é
obviamente, transcende só o hall de clientes ou até fronteiras, né? Vocês têm muitos clientes que são internacionais, por Sim, exemplo, que trabalham especificamente com o sim. IPEC. Tem muitos clientes internacionais, muitos clientes que exigem aí alguns estudos que a gente faz que necessita de comparação com outros países. Via de regra, são estudos que precisam ser probabilísticos, né? Que é uma das metodologias que a gente aplica. A gente aplica outras metodologias de pesquisa de opinião. E a outra questão é que a gente conseguiu montar uma estrutura que a gente tem muita rapidez para fazer os estudos. É claro que os probabilísticos demoram mais, mas os estudos de opinião mais rápidos a gente consegue fazer pesquisas no Brasil inteiro, com amostras representativas em 4 dias de campo. E o Brasil é um país bem desafiador para você fazer isso, principalmente quando você está falando de pesquisa face a face, né? Que você tem que representar o Brasil do norte a sul, com todos os seus segmentos, com todos os seus nichos, com todos os tipos de cidades existentes, né? Então a gente conseguiu montar uma estrutura em que a gente consegue fazer isso muito rapidamente. Então é uma maneira de você ter informações, né? E hoje cada vez mais as pessoas precisam, as empresas, as organizações, né? Os consumidores mesmo, né? De informações confiáveis. Não só rápidas, mas também representativas. Confiáveis. E eu queria complementar que isso que eu acho que é o que apaixonou a Ipsos pelo IPEC, há algum tempo atrás que a gente vem conversando, porque a gente notou que talvez um dos legados mais importantes que a pandemia deixou para todo mundo é que as empresas, as marcas, não basta mais elas entenderem do seu consumidor. Elas têm que entender do país em que elas estão inseridas. Quer dizer, a compreensão de um contexto em que as pessoas estão vivendo, tomando suas decisões, se locomovendo, comprando, consumindo, é tão importante ou até mais importante muitas vezes do que a própria relação de consumo mais transacional. Então, a gente notou que os clientes da Ipsos, por exemplo, a maioria deles começou a ter um olhar diferente para a compreensão de contexto, para a compreensão nacional representativa. E isso eu acho que torna essa relação, essa integração tão frutífera. Além disso, uma outra coisa que é legal comentar sobre a Ipsos é a maior empresa de public affairs do mundo, quer dizer, estudos relacionados à opinião pública, a estudos de políticas públicas representativo, a Ipsos acredita demais nesse tipo de estudo como base de compreensão da população, mas base de enriquecimento de informação também, enriquecimento dos nossos insights e tudo mais. Então eu acho que essa aproximação faz muito sentido por causa disso. Não, sim, com certeza. Pós-pandemia o mundo mudou, a sociedade mudou, a visão 360 do cidadão consumidor tem que ser única. Perfeito. Ali, é cidadão, consumidor, eleitor, é única, porque são várias vertentes, né? Então, o entendimento do contexto aonde as ações estão inseridas, né, precisa ser bem entendido mesmo. Isso também é um ponto que nos atraiu, né, para essa junção, é o fato de ter essa experiência global no Public Affairs, como a Ipsos é uma das maiores de Public Affairs no mundo, com o conhecimento local. Perfeito. Então tem uma expertise global que pode ser aplicada com o conhecimento local aqui no Brasil, e daí eu acho que a gente tem muito a crescer e muito a ganhar com isso, né? Além disso, tem as questões de tecnologia, de inteligência artificial, das coisas novas, né, que estão surgindo, que também para a gente foi um ativo atraente, no sentido de que nós, no IPEC, numa empresa menor, teríamos muito mais dificuldade de avançar nessa parte mais tecnológica, pelo próprio tamanho da estrutura, pela própria maneira como o IPEC estava estruturado. Então, acho que é uma oportunidade muito grande mesmo, a gente juntar essas expertises de cada lado. Esse movimento parece ter ganhos diversos, em diversas camadas, né? Tanto para a atuação atual, quanto para a compreensão, quanto para a sinergia, quanto para a possibilidade de investimentos em tecnologias. Acho que tem uma porção de ganhos, potenciais benefícios aqui, né? E muitas oportunidades, né? Muitas oportunidades. De crescimento e de sofisticação e de
de entregas mais rápidas, insights mais interessantes, né? Então acho que a Perfeito. gente acho que a parceria tem muito a ganhar Que mesmo. bom. Com isso, a atuação da Ipsos no Brasil em public affairs, reputação corporativa, estudos de campos complexos que sejam representativos, por exemplo, passa a ser conhecida como Ipsos IPEC no Brasil. E a gente, em conversas iniciais com nossos clientes, a gente tem visto que há muita empolgação com essas possibilidades. Quer dizer, essas possibilidades que a gente está discutindo agora, elas se materializam como benefícios claros, eu acho, para áreas de inteligência nas empresas, por exemplo. Né? Ah, sim, com certeza. E do nosso lado também, né? Dos nossos clientes também, que foi uma reação muito boa, né? Porque também percebem ganhos na junção das duas empresas, com os expertises que cada uma tem, né? E que pode potencializar pesquisas e resultados e insights para Perfeito. eles, né? É Para isso aí. eles clientes. É isso E aí. que cada vez mais, né? Com tanta informação, tem que ter as informações confiáveis para tomada de decisão tática, estratégica, né? Então é bem importante mesmo e acho que a gente vai ter um futuro legal aí. Que joia, que bom ouvir isso. Eu queria também comentar um pouco sobre a equipe que vem do IPEC, que se integra à Ipsos a partir de agora. A gente está falando de possivelmente a equipe que mais entende de Brasil, do ponto de vista de complexidade de campo, de representação, de compreensão das pessoas. Como eles vêm aqui para essa nova fase? Não, então, todo mundo super animado, né, com as perspectivas, se sentindo parte, né, de um grupo maior, muito encantados com as novidades, né, com as tecnologias, com as metodologias, né, então acho que está todo mundo muito empolgado Que e joia. que isso é bom para o crescimento conjunto aí da área, né? Que joia. E para contextualizar a nossa audiência, a gente está falando aqui um pouco depois de 30 dias da nossa junção, quer dizer, ainda é um processo de integração, a gente ainda vai conhecer um pouco todas as sinergias e potenciais, mas eu acho que há uma receptividade, uma abertura muito admirável nesse Sim, processo. sim. Né? Então, o primeiro impacto, né, da equipe como um todo é o tamanho da Ipsos, né? O tamanho da Ipsos no mundo, 90 países, trocas, né, que a gente pode ter com várias equipes, né, seja na América Latina, seja no global, assuntos que são discutidos e temas, né, de pesquisas que são discutidos em todos os âmbitos, então acho que tem bastante coisa para fazer e todo mundo fica impactado a gente era uma empresa grande quando nós estávamos no Ibope, aí passamos a ser uma empresa menor, né, e agora voltamos para uma empresa grande, global, multinacional. Um dos benefícios, talvez não prioritários nesse processo, é que hoje a gente tem a possibilidade muito clara de fazer estudos que são multinacionais, sem envolver muitos players ou muitas mãos. Né? A Ipsos hoje dá uma capilaridade da gente fazer os estudos que a gente está fazendo aqui, também comparáveis a outros países que a gente tem interesse em comparar, e com uma riqueza brutal de insights que isso pode trazer. Né? Não, sim, então, isso, muitos jornalistas fizeram esse comentário comigo, ai, que legal, agora vocês vão ter estudos comparáveis, né? Porque antes no IPEC a gente tinha uma atuação exclusiva no Brasil, porque sem estrutura em outros países ficava muito difícil, quer dizer, ficava muito caro a gente ter que fazer, mesmo quando alguns clientes queriam que fizessem em alguns outros países, ficava muito caro porque tem toda a burocracia de contratação no exterior e tal. Então a gente acabava não fazendo e ficava focado só no Brasil. Então hoje a gente tem essa possibilidade de realização de estudos multipaíses com algum tema e para os próprios clientes, né? Que antes pediam e a gente acabava não fazendo. Então agora acho que também abre essa oportunidade de realização de pesquisas em outros países e de comparação de resultados, que é bem importante e bem legal em alguns temas específicos, principalmente na área de opinião pública, como, por exemplo, toda a questão democrática que a gente está vivendo no mundo, né? Polarizações, direita, esquerda. Então, é importante a gente ter esse conhecimento, né? Para onde vai,
o que está acontecendo nos outros países, Essa no leitura é entorno, né? fundamental, né? O Brasil não é uma ilha nesse sentido, está inserido nesse contexto todo. E a gente está falando aqui poucos meses depois da posse do Trump, por exemplo, nos Estados Unidos. O ano passado foi um ano com o maior número de eleitores votando, o maior número de eleições representativas dos países. Então, acho que a riqueza que isso pode trazer... Já que a gente entrou nisso, eu queria te ouvir um pouquinho de qual será o portfólio, quer dizer, quais são as ofertas, visões, produtos que Ipsos e PEC passa a ter a partir de agora. Bom, além dos que a gente já tinha, né, eu acho que tem vários temas que a gente pode se aprofundar mais, como e que tem uma expertise global grande de mobilidade e transportes, que são eixos muito importantes nas grandes cidades, né? A gente já fazia muita pesquisa sobre isso, mas acho que com a Ipsos junto aumenta essa possibilidade, que é a parte de mudanças climáticas, né? Aquecimento global é uma parte. Outra parte que no Brasil é um pouco mais difícil a contratação desse tipo de serviço, mas que eu acho que é muito rica, que é a avaliação de políticas públicas. Eu sou um otimista. Eu acho que vai haver um processo de profissionalismo muito grande no serviço público daqui para frente. Acho que isso é inevitável que aconteça. E a avaliação ocorrer, de né? opinião pública passa a ser um ponto central, que aliás acontece em diversos países, não só países desenvolvidos, né? Não, acontece em vários países. Aqui no Brasil a gente tem algumas dificuldades, né? Pela nossa estrutura política, porque muda o projeto de um não é o projeto do outro, muitas coisas não têm continuidade, o que chega muda o que o outro fez, então uma avaliação, mas eu acho que a gente tem que caminhar para isso, porque o eleitor está cada vez mais exigente, não é mais... ele cobra mais, né? Então vai ter que ter sim uma profissionalização na área de políticas públicas, né? E tem muitas coisas assim, interessantes e práticas que a gente pode trazer aqui para o Brasil nessa área de avaliação de políticas públicas, né? Mas, Márcia, conta também dos tipos de trabalho que vocês faziam no IPEC e que agora passa a ser incorporado pela essa nova unidade. Então, nós temos, por exemplo, um estudo que a gente chama de BUS, que é um estudo nacional, mensal, então todo mês sai o BUS, é um estudo sindicalizado, onde cada cliente entra com as suas perguntas específicas, então um cliente entra com 3 perguntas, outro entra com 5, outro entra com 10, é um custo compartilhado do campo, porque um estudo nacional no Brasil é caro, né, em termos de logística, em termos de pessoas que a gente tem que colocar. Então, ao invés de ele comprar um estudo exclusivo dele, ele entra no BUS com as perguntas, mínimo de 3 perguntas, e recebe exclusivamente as perguntas dele. E o BUS tem uma data certa para sair, então ela tem um calendário do ano, já logo no começo do ano, o questionário tem que fechar dia tal, o campo vai ser dia tal, a entrega do relatório vai ser dia tal. Então, os clientes podem se programar para isso, né? O BUS é ótimo para pegar perguntas, insights ou levantar dados de que não existem, por exemplo, não existem ou estão desatualizados, né? Porque a amostra nacional representativa ela faz essa estimativa dessa informação, para que até depois fazer um estudo mais aprofundado, né? Então tem perguntas de hábitos, podem ser perguntas de contexto, perguntas de hábitos e comportamento das pessoas, penetração de produtos, né? Então são coisas muito rápidas, uma amostra nacional, você entrega o campo, você faz muito rapidamente e tem um calendário que os clientes podem se programar para entrar nas várias ondas, né? Outro que a gente tem é um outro produto que a gente tem que chama iRenome, que é para o reconhecimento de alto renome de marcas, que é solicitado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, ao INPE, que para conseguir o alto renome tem uns requisitos a serem cumpridos, e um deles é uma pesquisa nacional, onde mostre que aquela marca ou aquele logo tem o reconhecimento da população brasileira como um todo. Então a gente também tem esse estudo. Normalmente aqui os clientes são escritórios de advocacia que estão pleiteando junto aos seus clientes, junto às marcas,
autorreconhecimento Você sabe que da marca. o número de pedidos de registro no INPE vem batendo recorde atrás de recorde nos últimos anos, quer dizer, é um produto que obviamente vem suprir uma necessidade importante. Então esse é um produto bastante procurado, né, não é só a pesquisa que dá o autorrenome, tem todo um entorno ali de avaliação, mas a pesquisa é um dos indicadores, e a gente tem esse estudo formatadinho, esse produto, né, formatadinho, para a gente poder atender rapidamente aí os clientes que necessitam esse reconhecimento de marca, né? Muito bom. E ela pode ser mista, só a marca mesmo, então tem várias modalidades ali que a gente pode aplicar para aplicar a pesquisa do iRenome. Muito bom, muito bom. Eu tenho certeza, mais uma vez, de que as potencialidades e as oportunidades são múltiplas para a gente entender cada vez mais esse Brasilzão. A gente nem conseguiu ainda ver todas as oportunidades. Está muito no começo ainda, por isso até já faço o convite aqui para a gente fazer um retorno a cada 2, 3 meses para atualizar todo mundo de como tem sido essa evolução, porque a gente recebe muitas perguntas, muita gente interessada nas potencialidades dessa integração nossa. Legal. Muito orgulhoso, muito feliz de você estar aqui com a gente. Espero que seja um período muito próspero para todos nós. Obrigado, Márcia. Com certeza vai ser. Também do nosso lado estamos felizes de estarmos aqui com vocês. Que legal. Falamos em breve com todo mundo. Obrigado a todos. Até o próximo episódio.